Querido amigo, a paz de Cristo para você. É um prazer estar com você nesse momento, compartilhando desses momentos de suma importância para nós, porque pregar a palavra do Senhor, para nós, é uma satisfação, um prazer e é um privilégio muito grande. Eu sou o ministro de Deus Fábio Ramos, Ministério Rios de Água Viva em todo o Brasil, pregando a palavra do Senhor para todas as nações, para todas as pessoas que precisam de salvação. Eu gostaria que você que é espírita, católico, você que professa qualquer religião, budista, muçulmano, você que está no presídio, você que está também na vida de prostituição, na vida do jogo, e em alguma prática da sua vida, que você sabe que essa prática pode te levar para o inferno, eu gostaria que você prestasse atenção em tudo que o Senhor quer para você. A Bíblia diz que Deus, Ele procura salvar as vidas, Ele procura abençoar, Ele ainda, com o dom do amor, com o dom da graça, o dom da misericórdia, Ele tem alcançado as vidas. Isso é um privilégio e é um prazer muito grande, ser porta-voz do Evangelho, ser porta-voz de Deus, para pregar o Evangelho do Senhor a toda criatura. Querido, Deuteronômio, capítulo, aleluias, 3, um dos livros escritos por Moisés, um dos livros escritos pelo profeta Moisés, o Torá, escrito por um grande homem de Deus, um grande profeta da sua geração, que fez toda a diferença na sua época, pregou, levou, ajudou e iniciou também o caminho para outros profetas que viriam depois dele. Ele foi um profeta de milagres, um homem de milagres. Ele não proferiu profecias como Ezequiel, como tantos outros homens da Bíblia, como Daniel, também como Jeremias, como Isaías. Não foi um profeta de mensagens diretas, mas ele foi um profeta de milagres, de ações que mudaram a história e que mudaram também a nossa maneira de ver o Evangelho, a nossa maneira de ver a vida. Nós vimos, através de Moisés, milagres acontecerem e que nos mostra realmente a grandeza do poder de Deus. Quem não se lembra, e quando eu falo quem não se lembra, é como se nós estivéssemos lá. Quem não se lembra do Mar Vermelho se abrindo, e também as 10 pragas do Egito. Todos esses assuntos, todos esses acontecimentos aconteceram através do homem de Deus, Moisés. A Bíblia diz, no capítulo 3, versículo 23, também eu pedi graça ao Senhor no tempo dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar o teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque não há Deus nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta montanha do Líbano. Porém o Senhor indignou-se contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fares mais neste negócio. Sobe o cume da Pisga e levanta os teus olhos e ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente, vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, Josué, e esforça-o, e conforta-o, porque ele passará diante deste povo, e fará possuir a terra que você apenas verás. Assim ficamos neste vale de fronte a Bet-peor. Querido, eu falei de Moisés, falei do grande homem de Deus. Só que Moisés, quando Deus chamou Moisés, o Senhor chamou Moisés, sabendo das suas debilitações, sabendo do seu temperamento, do seu gênio. Moisés era um homem, aleluias, de duros lábios. Era um homem de difícil comunicação. Era um homem criado para ser um homem rude, um homem cruel, porque foi criado nas escolas dos egípcios, foi criado nas escolas daquela época. E nós sabemos, que as escolas dos egípcios criavam homens, na maioria das vezes, violentos, homens arrogantes. Moisés teve um chamado de Deus para tirar o povo de
Israel das mãos de Faraó. Foi chamado por Deus para tirar o povo das mãos do inimigo. Faraó representava o Satanás, representava a opressão do inimigo, a opressão das forças malignas naquela época. Então o povo estava oprimido. Deus tirou a Moisés, chamou Moisés para ser um porta-voz, para ser o libertador, para ser o porta-voz de Deus, a boca de Deus para aquela nação e para aquela geração naquela época. Veja bem, amigo, de tudo que aconteceu, Moisés teve muitos aborrecimentos com o povo, porque estava lidando com pessoas. Você sabe que lidar com pessoas é algo muito difícil. Um pastor que me ouve agora sabe muito bem que lidar com pessoas é difícil. Lidar com o ser humano é difícil. Geralmente, querido, não se espante, é muito mais fácil o ser humano lidar com um animal, lidar com um animal irracional, porque você vai pedir uma coisa, né? Você vai estalar um dedo e aquele animal vem à sua direção. Se for um animal domesticado, ele vai vir à sua direção. Você pode criar um animal dentro da sua casa, né? E ele vai te obedecer, ele vai ter aquele carinho por você. Muitas das vezes ele não vai contestar uma atitude sua, mas o ser humano, ele contesta, ele debate, ele briga, ele tem sua opinião própria, sua opinião formada. Então imagine Moisés lidando com milhões de pessoas que muitas das vezes brigava com a sua própria opinião, batia de frente com a sua própria opinião, lembrando que tudo aquilo que vinha da boca de Moisés, que vinha da mente de Moisés, não vinha dele, não vinha do homem Moisés, mas vinha da pessoa de Deus que o transformou, que o preparou, que o ungiu para ser um ministro, para ser um homem que pudesse fazer realmente a diferença para aquele povo. Era o ajudador, era o conciliador, era, aleluia, o homem que iria levar o povo até a terra que mana leite e mel. De tantos aborrecimentos que Moisés teve, um que foi marcado na Bíblia foi quando Moisés estava falando com Deus lá no Monte Horebe, conversando com o Senhor. Enquanto ele estava no monte, o Senhor dando para ele as tábuas da lei, os 10 mandamentos, dando os ensinamentos para o povo de Israel, para que o povo de Israel andasse nas veredas retas, nas veredas do Evangelho, no caminho santo. Enquanto Moisés estava lá, naquele lugar, enquanto Moisés estava dialogando com o Senhor, recebendo as promessas, recebendo também o alerta, recebendo o aviso, recebendo a designação de Deus para aquele povo. Enquanto isso estava acontecendo com Moisés no Monte Horebe, o Monte Santo, o povo estava se corrompendo. Os homens daquela época estavam conversando entre si. Moisés não vai voltar, Moisés não voltará mais, Moisés ficará lá. E nós temos que criar um outro líder, temos que formar um outro líder. E é claro, querido, que nós vemos isso acontecer até hoje. Dentro das igrejas nós vemos pastores que, quando o pastor está fora, quando o pastor sai para resolver algum problema, para visitar alguém, ou para pregar, ou para ir para algum congresso, sempre tem alguém naquele meio que quer tomar o lugar daquele homem de Deus, quer se apoderar do lugar daquele homem de Deus. Aquele homem foi escolhido por Deus, foi Deus que colocou lá, mas existem muitos lobos dentro das igrejas, dentro dos segmentos religiosos que querem tomar. Isso acontece em todo lugar, mas o que mais nos chama a atenção é acontecer no meio do povo de Deus. Existe pessoas que abraçam o pastor. Meu pastor é uma maravilha, meu pastor é bom, mas perto dele, meu pastor é uma bênção, meu pastor é um homem usado por Deus, meu pastor tem uma boa palavra, mas longe desse pastor, ele começa a dizer: esse pastor não prega, esse pastor não tem uma vida direta, não tem uma vida reta com Deus, não é um bom pastor, é um pastor de mensagem fraca, não tem teologia, não tem estudo, é um pastor que não tem conhecimento. Isso ele faz longe do seu pastor. E quando o seu pastor vai viajar ou vai fazer alguma coisa, ele quer fazer um grupo, fazer uma rebelião, tomar conta de alguma coisa. Exatamente foi o que aconteceu com Moisés. Moisés estava lá falando com Deus, mas ele não tinha abandonado o povo, ele não tinha deixado o povo a esmo, ele não tinha deixado o povo para lá. Ele estava se preparando, ele estava recebendo de Deus para transmitir ao povo, para o povo ser abençoado. Enquanto
enquanto estava acontecendo, o povo estava criando os seus próprios deuses, os seus próprios líderes, até que formou um bezerro de ouro para adorar. Moisés, então, descendo, viu aquilo, ele fez algo que nunca deveria ter feito, se irou e quebrou as tábuas da lei. Ele quebrou a voz de Deus, ele quebrou a boca de Deus, que estava escrito ali, ele quebrou a ordem de Deus, ele jogou por terra tudo aquilo que o Senhor tinha dado para ele, aleluias, no monte Horebe. O Senhor então se indignou, muitos pereceram por causa disso, muitos sofreram. O povo de Israel andou e ficou andando, vamos dizer que andando em círculo, andando porque poderia ter chegado à terra prometida por muito mais tempo, poderia ter chegado à terra prometida muito mais cedo, mas demorou e atrasou a bênção daquele povo por causa, primeiro, do erro do povo e também por causa, aleluias, da atitude de Moisés. Só que a atitude de Moisés lhe trouxe consequências para ele. E é o que eu li aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23. Moisés, conversando com o Senhor, ele disse: Senhor, eu vim pedir graça a ti. Senhor, eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor, tu me mostrou a tua glória, tua grandeza, tua forte mão, tu me fez ser um porta-voz, tu me fez ser um homem diferente, me transformou, me ungiu, aleluia, me fez um atalaia em suas mãos, e me mostrou tua grandeza, tua fortaleza. E eu te peço, eu te rogo, eu te suplico, eu te imploro. Ele implorou, ele suplicou: me faz passar, eu quero ver o Jordão, eu quero entrar na terra, eu quero ver a boa terra, eu quero colocar os meus pés na boa terra. Depois que as tábuas foram quebradas, Deus colocou uma ordem: Moisés, você não entrará na terra prometida. Você não entrará na terra prometida. Querido amigo, Moisés sabia que não ia entrar, mas ele precisava conversar com Deus, ele precisava negociar com o Senhor, ele não tinha nada para oferecer naquele momento, somente a sua vida, somente a sua fidelidade. E ele, acreditando em tudo aquilo que Deus tinha usado, que Deus tinha feito na vida dele para que ele pudesse ser um porta-voz, ele então pediu: Senhor, me faça passar, eu quero passar. E o Senhor falou: não, palavra dita é palavra cumprida. Eu falei que não vai passar e você não vai passar. Querido amigo, muitas pessoas tentam negociar com Deus alguma coisa. Se Deus me dá isso, eu vou fazer aquilo. Se o Senhor me conceder isso, eu vou fazer aquilo. Não faça isso. Não negocie com Deus. Primeira coisa que você deve fazer: procure saber qual é a palavra de Deus, qual é a vontade de Deus, qual é o plano de Deus, o que Deus quer para você. Se Deus falou que sim, é sim. Se Ele disse que não, é não. Não tente negociar com o Senhor. Não tente negociar com Deus, porque a palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus não volta atrás. Moisés quis pedir ao Senhor que o Senhor voltasse atrás. O que ele fez foi muito grave, o que ele fez foi muito sério. E nunca, ninguém pode falar que Moisés, ele perdeu a sua salvação. Claro que não. Moisés não perdeu a